bom dia. Começa agora o nosso programa Tudo Posso, feito especialmente para você. E por falar nisso, você tem que mandar o seu e-mail dando sua opinião, a sua receitinha, enfim, participando para que a gente faça cada dia mais o melhor para você curtir cada minuto do nosso programa. Hoje eu quero falar com você que está gravidíssima, porque as pessoas têm o hábito de dizer que a gestante come por dois. Será que isso é verdade? Você vai aprender os alimentos que vão, com certeza, te ajudar nessa fase da sua vida. Também vai saber um pouco mais sobre marketing pessoal. Para quê? Para tirar proveito disso, usando na sua vida, no dia a dia, na sua profissão, enfim. Realmente fazer o seu marketing e tirar vantagens disso. Na nossa culinária, de dar água na boca, vai ter sorvete de janduia. Você sabe o que é isso? Então fica ligado porque você vai ter que pegar essa receitinha. No artesanato hoje tem flores em EVA com dicas muito legais. Olha só, você pode até fazer um buquê de noiva, não é lindo? Tenho certeza que você vai adorar aprender a fazer isso também. Mas agora a gente vai falar sobre saúde. Por quê? A epilepsia é uma doença neurológica crônica que afeta cerca de 2% da população mundial, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. E, infelizmente, no Brasil ainda temos um grande número de pacientes sem controle adequado de crises, tanto por desconhecimento dos profissionais da área de saúde, como também por desinformação da própria população brasileira. Ela não é contagiosa e pode surgir em qualquer idade. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o querido neurologista, Dr. Leandro Teles, que nos dá a honra de estar aqui hoje no nosso programa, depois de tantas visitas ao consultório, não é isso, doutor? Prazer recebê-lo. O prazer é meu, Sula. É sempre um prazer poder participar do seu programa. E a gente também esclarecer isso, né? Porque a epilepsia, na verdade, é uma lenda, né? As pessoas falam tanta coisa e a gente, de fato, explicar o que é a epilepsia. Tem muito mito realmente envolvendo esse tipo de diagnóstico. Primeiro que a epilepsia não é bem uma doença, mas é um conjunto de doenças. Várias doenças cerebrais, genéticas, podem cursar com epilepsia. Então a pessoa bateu a cabeça, tem uma cicatrizinha, pode ter epilepsia. Se teve um AVC, então eu não vou ter epilepsia só... eu tenho epilepsia. Não, ela vem de uma outra... Tem que ter um sobrenome. Tem que dizer, eu tenho epilepsia porque eu tenho uma outra doença. Então, entendi. A epilepsia pode ser fruto de uma meningite, de um quadro genético. Tem epilepsias que são genéticas. Então é um saco de gato, Sula. Tá. Tem várias doenças que cursam com esse sintoma. Então a epilepsia é um conjunto de doenças que faz a pessoa, de tempos em tempos, perder determinado controle de uma função. Então, a pessoa são crises. São as crises epiléticas, que a pessoa pode desmaiar, se debater, ou pode ser só uma contração muscular, ou uma pessoa que fica um pouco fora do ar e volta. Então tem várias manifestações, as pessoas sempre pensam naquela mais dramática. Então não é só, exatamente, não é aquela que a gente já se preocupar, está enrolando a língua, está acontecendo uma crise grave, não é isso. Esse é o tipo mais famoso, a gente chama de convulsão, ou crise tônico-clônica, onde a pessoa desmaia, se debate e tem falta de ar e tal. Esse tipo é o mais dramático. Agora tem outros mais sutis, onde a pessoa só sai do ar e volta, ou tem um formigamento que passa, ou uma alteração visual. Tudo depende, Sula, de qual área do cérebro está dando a crise. Se for próximo da área que mexe o braço, aquele braço vai mexer no começo da crise. Se for perto de uma área de sensibilidade, a pessoa vai ter uma sensação. Então a epilepsia é um conjunto de neurônios, ou vários neurônios, que acabam disparando sem a pessoa querer. Então quem tem epilepsia tem uma tendência a ter crises epiléticas. Entendi. E tem cura? Alguns casos tem. Depende da causa. Então, a maioria dos casos, a causa acaba sendo crônica e a pessoa tem essa tendência e acaba tomando remédio por muitos anos, às vezes pro resto da vida. Agora, se você pensar em algumas causas, por exemplo, da infância, às vezes a criança cresce e sara. Às vezes é alguma causa cirúrgica, por exemplo, tem um pequeno tumor benigno que dá crise. Aí o médico vai lá, retira aquele tumorzinho, cura. Então, alguns casos são curáveis, outros são controláveis à base de medicamentos. Então, a gente pode associar a epilepsia com convulsão ou são coisas distintas? Então, é uma distinção. Epilepsia são todos os pacientes que têm crises epiléticas e convulsão é um tipo específico. Sim. Aquele onde tem desmaio e contrações musculares, onde o paciente se debate, fica contraído. Então, convulsão é um tipo de crise epilética, dentre tantas outras opções. Agora, tem um fator que as pessoas se preocupam, se assustam até. Aquela baba, todo mundo, não pode encostar porque é contagiosa. Isso é lenda.
Isso é lenda, então isso é lenda urbana, né? Como eu falei, é uma doença que está envolta com tantas coisas místicas, religiosas. Essa questão da baba é uma lenda. Então, a pessoa que tem epilepsia, ela não transmite epilepsia. Não existe Não isso. transmite, nem por via sexual, nem por sangue, não transmite. Menos ainda pela questão da saliva. Então, você pode acudir a pessoa. Agora, é importante Qual já é o citar socorro isso. correto? Porque as pessoas falam, tem tanta coisa em cima. Olha, tem que puxar a língua, senão vai engolir a língua. Engole a língua? Não engole. Não engole a língua. Então, para você engolir qualquer coisa, se você engolir qualquer coisa, você precisa da língua. Então, é impossível que a língua se auto-engula. Então, esse é outro mito popular. A crise, ela começa, se manifesta e acaba sozinha, sem que você precise fazer nada. Então, geralmente de 1 a 3 minutos. Se a pessoa está tendo a crise, quem está ao lado? Que atitude tem que tomar? Não, espera Duas passar. coisas são importantes, o que fazer e o que não fazer. O que fazer? Ficar ao lado da pessoa, pode abrir os botões para a pessoa ter um pouquinho mais de respiração, afastar as pessoas em torno. Como a pessoa perde os sentidos, protege um pouquinho a cabeça, Sim. né? Então fica ali do lado, Para que a protege pessoa não se cabeça, machuque, na para que verdade. não se machuque. Você pode, se a pessoa cair de barriga para cima, você pode virar um pouquinho de lado, só para não ter o peso, né, da base da língua, que pode dificultar a respiração. Vira de lado, coloca um paninho, a pessoa pode ter realmente uma baba que vai escorrer por aquele paninho e conta os minutinhos. Acima de 5 minutos, aí o ideal é chamar o resgate para ver a pessoa. Mas eu te falo, isso é muito raro, Sula. Geralmente a crise passa sozinho, a pessoa depois da crise fica um pouquinho confusa, desorientada. Não, a pessoa não tem consciência que aconteceu aqui. Às vezes não tem a consciência, então o ideal é não tentar ficar explicando, nem conter a pessoa, fica ao lado, aguarda a pessoa se restabelecer, depois comunica com o familiar ou o médico dela. Coisas que são erradas, puxar a língua, isso é um erro. Então não é para colocar nenhum objeto, nem a sua mão, nem nenhum objeto duro dentro da boca da pessoa. Você pode machucar, porque a pessoa morde com força, colocar colher, a pessoa pode ter lesão de gengiva, de dentes. Não administrar remédios. É comum a pessoa melhorar e a pessoa vai lá e dá o remédio que a pessoa toma. Só que ela está sonada. Não, exatamente, eu ia perguntar exatamente. exatamente isso. A pessoa já tomou o remédio, está tendo a crise, você vai lá e dá o remédio. Ou seja, uma dose extra de remédio. Você não sabe se pode intoxicar a pessoa ou se aquele remédio pode até parar no pulmão, porque a pessoa não está conseguindo coordenar adequadamente. Então o ideal, que nem eu falei, é melhor você ficar ao lado, só proteger e depois com calma definir se vai ligar para o médico, para a família e só remover realmente crises prolongadas, acima de 5 minutos. Se foi a primeira crise da pessoa, sempre deve procurar o hospital, mesmo que a pessoa se recupere bem. Procurar o hospital para fazer exames de tomografia, ressonância, exames de sangue. Tem que elucidar qual é a causa da convulsão. Se for já uma pessoa que está acostumada a ter crises, aí não, aí é só comunicar ao médico que já está conduzindo o caso. Tá, a gente pode dizer que a pessoa que tem a epilepsia tem alguma dificuldade mental? Não. Não necessariamente, é outro Mas erro. pode ter também. A pessoa tem epilepsia, então tem uma deficiência mental. Sim. Na maioria das vezes, não. A pessoa tem inteligência normal, às vezes até acima da média. Então a epilepsia não necessariamente está associada, mas pode estar. Se a causa da epilepsia for algo que agrediu o cérebro, lógico que essa agressão pode dar uma alteração cognitiva. Mas não é o mais comum. Então o mais comum são pessoas que têm epilepsia, mas conseguem trabalhar. É isso que eu casar, ia falar. Dá para ter filhos. vida normal, estudar, trabalhar, e vão acontecer, o nome já diz, é uma crise. Não é uma coisa, pode acontecer esporadicamente. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então, buscar o médico, buscar o tratamento, mas dá para ter vida normal. Trabalhar, estudar, ter filhos, netos, bisnetos, pode viver como qualquer outra pessoa. Lógico que tem que ter sempre bom senso. Às vezes não abusar do álcool, dormir bem, né? Evitar situações onde uma crise possa ser... Que pode desencadear uma crise. Vou Sim. escalar sozinho uma montanha, não vai. Vou nadar no mar sozinho, não tem porquê. Agora, fora isso, se a pessoa estiver acompanhada, se tiver se autoconhecer, dá para ter vida absolutamente normal com epilepsia. Tá, e a medicação disso precisa ser... A pessoa tem que estar sempre com a medicação controlada? Ou toma por um período e como funciona isso? Então, o principal tratamento é ainda medicamentoso. Os remédios, eles são muito efetivos. Então, em torno de 70%, 80% dos pacientes com epilepsia ficam controlados com uma ou duas crises, ou uma ou dois medicamentos. Uma ou duas drogas já controlam. Então, primeira coisa, os remédios são efetivos, mas tem que ter acompanhamento médico. Eles têm efeitos colaterais, têm doses. Quando a pessoa está muito bem, sem crises, ou tem crises muito raras, é possível discutir com o seu médico até descontinuar o medicamento, ficar um tempo sem e tal. Mas tem que ver caso a caso. Sim, Que tipo de crise que tem. Então com o tempo essas crises podem se espaçar. Podem se espaçar e podem até desaparecer. Tem pessoas que tiveram uma, duas crises, começam o medicamento e a gente acompanha por 2, 3 anos. Aí tem que avaliar bem como é que está a ressonância, tem que ver o eletroencefalo. Então tem exames e a gente vai ter que individualizar cada paciente. Qual é a profissão?
Por exemplo, Por o cara... quê? Muda? Muda. Porque, Por por quê? exemplo, o cara é um motorista de ônibus, ou o cara sei lá, trabalha em alguma situação de risco, onde a ocorrência de uma crise colocará a saúde dele em risco e de outras pessoas. De outras pessoas, sim. Esse cara tem que ser tratado com uma firmeza maior. Agora, a pessoa, por exemplo, tem crises muito raras. Ela é, por exemplo, professora ou secretária, dona de casa. Eventualmente, pode correr um riscozinho de ter uma crise ou outra, que o ambiente dela é mais controlado. Então, depende se a pessoa dirige ou não, se é um empresário, se é um jogador. Então, cada caso é um caso. Mas os remédios são dados na rede pública, gratuitamente. A gente tem esse recurso. Tem esse recurso. Então, qualquer posto foi tem. diagnosticado, está medicado, tem acesso aos remédios na rede pública. Gratuitamente o acesso ao medicamento. Então, graças a Deus, isso é uma coisa que funciona muito bem. Então, a gente tem farmácias normais e farmácias de alto custo. No Brasil, a gente tem 90% das opções mundiais já disponível na rede pública. Perfeito. Obrigada mais uma vez, doutor. Um prazer recebê-lo e com um assunto esclarecedor, né? Acabar com esses mitos todos. Estou à disposição do programa. Os seus telespectadores podem mandar perguntas, até sugestões de futuras pautas. Esclarecer todas as dúvidas. Sim. Obrigada mais uma vez, doutor. Agradeço. Bom, agora...